Olá, meus queridos irmãos, amigos do YouTube, a paz do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, para transmitir essa escola bíblica. Tem uma novidade para nós. Nós estamos iniciando um novo trimestre. Mas desde já, eu quero agradecer a cada um por vocês terem acompanhado, ter nos ajudado, compartilhando as nossas aulas. Porque a gente tem entendido que a palavra de Deus ela traz conforto, ela traz direcionamento. Muitas vezes também ela nos ensina a tomarmos as decisões corretas. E o legal dessa aula, desse trimestre que nós vamos estar estudando, nós vamos falar sobre personagens bíblicos, né? Que são, o tema diz que eles são virtuosos e marcantes. Na verdade, nós vamos estar estudando alguns personagens que, na verdade, serão as suas biografias. E o que nós vamos estar aprendendo com essa lição é que é algo extraordinário que Deus ele faz na vida das pessoas. E ele usa pessoas igual eu e você, pessoas comuns, pessoas que estão aprendendo, nós estamos em construção. E é muito marcante que nós vamos ver quando nós observamos que esses homens e mulheres, eles permaneceram fiéis diante das adversidades ou diante até da situação, do contexto que eles viviam, nos mostrando a importância da inclusão, né, de Deus para com as pessoas. Isso é muito importante para os nossos dias de hoje. Eu conversava com uma pessoa, agora há pouco, antes de nós iniciarmos essa aula, que hoje nós somos muito fáceis e nós temos uma facilidade de deixar as pessoas pelo caminho, pessoas que dão trabalho, pessoas que nós achamos que, nos nossos julgamentos, e tem uma palavra que assim, nós esquecemos dessas pessoas, às vezes pelos erros, pelas falhas, ou do histórico da vida dessas pessoas. E que nós vamos estar aprendendo hoje, aqui, nessa lição, que nós vamos falar sobre Jetro, né, conselhos sábios, né, que aliviam os fardos. Hoje vai ser o nosso tema, vamos falar do personagem Jetro, dessa biografia. Mas, no decorrer das lições, vai ser falado de Josué, Caleb, Raabe, Ruth, Abigail. E assim nós vamos, né, vai discorrer assim, essas 13 lições nesse trimestre, que nós vamos aprender com cada um deles, pontos muito importantes que nós possamos fazer aplicação à minha vida e à sua vida. Então, quando nós vamos falar hoje sobre aconselhamento, o aconselhamento é algo muito extraordinário. E eu vejo isso porque nós aprendemos com aconselhamento e muitas vezes nós vamos ser chamados para aconselhar as pessoas. E o interessante é que um conselho equilibrado de uma pessoa que tem experiência de vida, que é de confiança, uma pessoa que também se percebe que ela é uma pessoa temente a Deus, que a gente olha para a vida desta pessoa e ela tem uma conduta verdadeira, sincera, honesta. Então essa pessoa a gente entende, por conhecer também a vida pessoal dela, que ela acaba sendo uma pessoa de confiança. E essas pessoas de confiança, ela pode se tornar o meu conselheiro, e o que eu vejo também que é relevante para as nossas vidas, que no decorrer da minha vida e da sua vida, Deus vai preparar algumas pessoas, ou seja, vai ter um dia que eu e você também seremos conselheiros. Algumas pessoas vão procurar nós e nós temos que ter uma palavra que ela venha de encontro com essas pessoas. Tá, mas vamos lá? Vamos adentrar na lição? Eu vou falar sobre Jetro, tá? O nosso texto de referência, ele está em Êxodo, capítulo 18, verso 21, 22, 23 e 24. Anote aí, se você tiver um rascunho, se você tiver um marcador de texto, uma Bíblia. Mas eu quero já pedir para você também, para que você esteja compartilhando essas aulas.
As nossas aulas, elas ficam salvas na página aqui do AD Alvorada. Quando você entrar na página, vai ter lá o ao vivo e vai ter um ícone que está lá escrito vídeos. Você entrando ali nos vídeos, vai estar todas as aulas e também as aulas do trimestre passado. Ou seja, você tem uma galeria de aulas bíblicas por vários professores. Hoje nós estamos com 6 professores, né? Nós conseguimos aumentar o nosso quadro de professores. Isso para quê? Essa diversidade, ela nos traz um conhecimento amplo de todas as pessoas. Olha que legal, eu acho muito interessante, né? Nós temos aqui 3 professores da área pública, temos professores de inglês, temos teólogos, temos também, além disso, pessoas que atuam na sua área comercial, de viagem, empreendedores. Então, essa diversidade, ela nos ajuda também a transmitir uma aula mais dinâmica. Isso para a glória de Deus e para a nossa edificação. Então, vamos falar de Jetro. Êxodo capítulo 18 diz assim, ó, totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, e tu não o podes fazer. E aí, o que acontece? O texto nos diz que, fazer uma panorâmica bem rápida. Quando nós falamos da história de Moisés, já tivemos seriados, já tivemos muitos filmes, e você já deve ter visto alguma coisa sobre Moisés, até estudado nas escrituras, na Bíblia, escolas bíblicas. Mas o que me chama a atenção, quando Moisés ele é chamado, em Hebreus diz assim, que pela fé Moisés negou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando ele entendeu que ele não era egípcio, mas que ele era um hebreu, e que naquele contexto os hebreus eles eram castigados, eram escravos, e naquela situação, e o texto nos diz que quando ele se levanta numa situação defendendo um hebreu, ele acaba, né, num ato de proteção, ele acaba tendo um ato de violência que ele acaba matando um egípcio e enterrando. Se descobre essa trama, ele foge, ele se nega, né, a ser chamado de filho de Faraó. E aí nós vemos que começa a primeira fase de Moisés. Os primeiros 40 anos ele achava que era alguém, porque estava no palácio como filho da filha de Faraó. E agora, quando ele foge para o deserto, ele começa uma nova fase da sua vida, 40 anos no deserto. E aí que entra a história de Jetro, que quando ele chega e ele conhece uma moça, e ele começa ele se relaciona, e ele vê, quando ele chega num poço, a história diz assim que ele chega num poço, e ali tem alguns pastores, e chegam umas moças que vão levar também as suas ovelhas naquele poço, e aqueles pastores eles começam a agir com violência e maltratar aquelas moças, e ele toma a frente e fala, não, elas chegaram primeiro, ele acolhe elas, e isso daí chamou a atenção, levaram ela para casa, apresentaram aquele homem como um benfeitor que as protegeu, e aí se dá a história do conhecimento de Zípora. Né, Moisés se casa com Zípora, mas nesse decorrer que Moisés se casa com Zípora, Moisés começa a apacentar as ovelhas de Jetro no deserto, e aí tem um encontro com Deus. Aí começa os 40 anos, primeiro 40 anos Moisés achava que era alguém, agora começa uma fase, Moisés vai aprender agora o que Deus faz com ninguém, ele vai começar a entender que tudo que ele tinha aprendido no Egito, como príncipe, agora ele vai aprender com Deus. Olha que interessante, a virada de vida. A virada que Deus, do chamado dele, e ele tem a experiência da sarça ardente, aí vem o chamado dele tirar o povo da escravidão, que Deus fala para ele, ó, o clamor do povo chegou até a mim, e Deus começa a trabalhar agora na vida de Moisés. Moisés agora atende o chamado do Senhor, e aí quando nós vemos, aí tem lá quando ele se apresenta a Faraó, ele fala do propósito, nós conhecemos as histórias, né, das pragas, chegando a esse ponto, aí o povo sai. Quando o povo sai, o povo agora está peregrinando. Agora nós vamos chegar agora onde nós queremos. O povo está peregrinando na jornada pelo deserto. E esse povo, eles já estão caminhando com Moisés. E Moisés, ele está agora transmitindo os estatutos, os mandamentos do Senhor. E chega aqui um certo momento que, no capítulo 18, que Jetro, ele vai ao encontro de Moisés no acampamento dos israelitas lá no deserto. E o texto nos diz que Jetro ele leva a Zípora, leva os seus filhos, e quando ele chega lá, e ele se encontra com Moisés, e Moisés já estava lá com
com toda essa nação que saiu do Egito, e eles começam a conversar, e quando chega, Moisés se alegra com a presença de Jétro, Moisés se alegra também com a presença da sua família, né, naquele momento, com a sua mulher, e o texto nos diz que então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, e se inclinou e o beijou, e perguntou um para o outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrava. E o texto nos diz assim: e Jétro se alegrou com os testemunhos de Moisés, de tudo que Deus tinha feito. Jétro se alegrou. Só que aqui que Jétro observou? Jétro observou, então Jétro, sogro de Moisés, ele chama os homens para fazer um holocausto, um sacrifício a Deus. Ele se propôs. Veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. Eles se alegraram, sacrificaram. Aí o verso 13, 18, 13 diz assim: e aconteceu que no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante dele, desde a manhã até a tarde. E vendo depois o sogro de Moisés tudo que ele dizia ao povo: que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assenta só, e o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e declare os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom que fazes. Que Jétro observou? Falou assim, a palavra, vou dizer com as minhas palavras. Jétro observou que Moisés estava se desgastando, o povo também estava passando um grande período aguardando ser atendido, e que chegaria uma hora que eles iriam se desfalecer. Então, Moisés estava ficando desde a manhã até o pôr do sol, ouvindo e resolvendo as queixas dos israelitas, e eles passaram todo dia numa fila, e aí eu fico pensando, você já imagina, a pessoa já tem uma dificuldade, já tem algo para resolver, passa um período muito grande numa fila, ela vai ficar cada vez mais irritada. Ou seja, vai se tornar um ambiente hostil, né? Um ambiente de cansaço, de reclamação, e é isso mesmo que acontece, né? E as pessoas ali levavam, e eu imagino, né? Porque Moisés está demorando, que está perdendo tanto tempo com isso. Claro que ia ter murmurações. E aí, disse Jétro, as pessoas procuravam Moisés com as suas queixas, e ele tinha que decidir quem tinha razão e quem não tinha, diante da lei e dos mandamentos. Ele fazia um julgamento. Então, Jétro agora, ele vê e orienta Moisés para ter assim, como proceder. E aí ele começa assim: e o sogro de Moisés, porém, lhe diz: não é bom que fazes. Verso 18: totalmente desfalecerá, assim tu como este povo que está contigo. Ele entendeu, porque este negócio é muito difícil para ti, e tu só não podes fazer. O que me chamou a atenção nessa lição, ontem eu estava conversando com uma pessoa, lá no hospital, uma gerente, e parece que não tem nada a ver, né? E quando nós estávamos conversando, eu falei sobre a questão da terceira pessoa. O que eu quero dizer para vocês? Aqui nós vemos, olha que situação, nós estamos vendo o povo e Moisés julgando. O povo, suas dificuldades, e Moisés na responsabilidade de julgar. Chega Jétro, identifica uma dificuldade, ele é a terceira pessoa, ele identificou. Até então, Moisés não tinha ainda percebido e ninguém tinha ajudado Moisés. Muitas vezes, essa pessoa neutra, a terceira pessoa, é ela que vai observar uma falha, uma dificuldade, e sim, ela pode trazer uma solução. Por que eu estou falando isso? É muitas vezes que acontece no hospital, tem o paciente, mas o paciente, ele se abre com o capelão. Por quê? O capelão é a terceira pessoa. Existem situações que esse paciente não fala para a família, nem para a equipe médica, mas o capelão ele fala, por ser a terceira pessoa, a pessoa neutra. Nesse caso aqui, nós estamos falando do povo de Israel e Moisés. Quem é o neutro? É Jétro. Quando Jétro entra, ele vê a situação, ele fala: desse jeito você não vai aguentar, você vai desfalecer. O bom conselheiro é aquela pessoa que nos ajuda nas horas de dificuldade. Eu vou usar uma palavra assim, que tira as escamas dos nossos olhos, que ele abre o nosso entendimento para novas oportunidades. E aqui nós vemos assim, conselhos sábios, diz o texto.
aliviam fardos. Muitas vezes eu e você ainda vamos precisar de pessoas que nos ajudem, pessoas que nos orientem. O que eu vejo aqui, porque ele fala assim, ó, ele alertou o seu genro de uma árdua tarefa que ele estava exercendo sozinho. Por isso que ele fala, não é bom que o fazes, o trabalho para ti é pesado demais, tu só não podes fazer. Ele estava falando assim, olha, você não vai aguentar. Do jeito, eu sei, e às vezes o que acontece? A intenção é boa, o desejo é bom, mas aí que entra a questão de delegar autoridade. E quando nós delegamos autoridade, nós temos que entender também que essa pessoa que você vai delegar, ou ao contrário, de repente você ou eu, nós vamos ser aquela pessoa que vai ser liderado uma autoridade sobre a minha vida e sua vida para liderar. E aí que nós temos que entender, as pessoas que são chamadas para liderar junto com essa pessoa, é para aliviar o fardo, não é que ele tenha autonomia também para tomar todas as decisões, porque o texto diz assim, ele fala assim, ó, ouve agora a minha voz que eu te aconselharei, e Deus será contigo, se tu pelo povo diante de Deus, e leva suas coisas diante de Deus. O que ele fala, ó? Vamos lá? Ele vai aconselhar agora aqui, ó. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a riqueza, e põe sobre eles, na maioria de 1000, maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e que seja todo negócio grave, tragam diante de ti, mas todo negócio pequeno, eles julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles a levarão contigo. Verso 23, isso é muito importante. Se fizeres isto, o que Deus te manda, e Deus te mandar, então subsistirá, e assim também todo este povo em paz virá em seu lugar. E Moisés, ouvindo a voz de seu sogro, fez tudo quanto ele disse, escolheu homens capazes em todo Israel. Ele entendeu. E aí agora Moisés, ele toma uma decisão, porque Jétro, ele está fazendo o que? Ele está reafirmando Moisés como líder espiritual. Ele falou aqui, ó, você não vai deixar de ser líder, mas você precisa de pessoas que te ajudem a conduzir esse povo. O que você quer dizer hoje, irmão Marco? Quem ouve o conselho sábio, pois demonstra humildade e abertura para aprender com conhecimento alheio. Ou seja, a sabedoria, ela vai nos ajudar a tomar as nossas decisões corretas. Ou seja, assim a verdadeira sabedoria se manifesta na capacidade de escutar com atenção e aplicar com discernimento aquilo que foi compartilhado. Moisés entendeu isso, ele fez por quê? Porque ele entendeu agora, através de seu sogro, que ele fazendo isso, não ia interferir no relacionamento dele com Deus, muito pelo contrário. Os casos mais graves, que ele também tivesse dúvida, ele ia buscar a Deus, orientação, mas ele tinha pessoas para ajudar. O que nós aprendemos aqui ao Conselhos à Luz da Bíblia, para nós fecharmos essa lição nessa tarde? Muitos líderes hoje adoecem por não compartilhar as tarefas do dia a dia. A pessoa que é centralizadora, quer fazer tudo sozinho, chega uma hora que ela fica sobrecarregada. E aí é muito difícil, porque na liderança hoje é necessário escolher pessoas fiéis, idôneas e tementes a Deus. Então Deus, ele vai mostrar para o pastor, para o líder, para essa pessoa, e eu vou até mais além. Nós que temos Deus e servimos ao Senhor, e até se você for um líder numa empresa corporativa, alguma coisa, não tem dificuldade nenhuma também você orar a Deus e buscar a Deus direção, para quem você possa estar delegando pessoas que sejam de confiança, pessoas que estejam ao seu lado, porque, na verdade, tudo isso vai trazer também um benefício, não é só na questão da espiritualidade, mas também na questão profissional, na nossa questão conjugal, de relacionamentos com pessoas. Nós temos que também estar preparados para ouvir bons conselhos, estarmos também pedindo a Deus direção, também para sermos bons conselheiros, né? Isso não é vaidade. O bom conselheiro, ele deixa a pessoa decidir, mas existem caminhos que a gente tem que, às vezes, uma palavra de exortação, uma palavra que ela... nós temos que perguntar o seguinte, o conselho é para edificação? É para melhorar? Outra pergunta, o conselho é para exortação? Qual que é a exortação? Que me chama atenção, isso está errado, esse caminho
ou essa conduta, seu comportamento, essa exortação é para o meu bem. O conselho era para a consolação. Qual é a consolação? Olha, né, estou aqui para te ajudar neste momento difícil. Então, a consolação, o conforto, também é um conselho, né? E se caso, irmão Marco, eu não conseguir identificar a resposta positiva, aí, desses conselhos, né, ou seja, edificação, exortação, um conselho para consolação, é melhor tirar um tempo de oração e aguardar a orientação do Senhor através do Espírito Santo. Então, hoje, nós temos um grande conselheiro que se chama Espírito Santo. Ele é extraordinário. Ele está no nosso coração, ele fala conosco. Eu gosto muito do Salmo 139, que assim, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, de longe conhece os nossos pensamentos, ainda que uma palavra não tenha saído dos meus lábios, ainda ele conhece. Então nós temos um conselheiro que ele é extraordinário, e nós temos um conselheiro que ele se chama Espírito Santo, e ele vai além das nossas expectativas e nossas perspectivas, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Jesus nos deixou uma ferramenta extraordinária também como conselheiro. O que nós aprendemos aqui, que nós não podemos, é o que está escrito lá em Salmos capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes com as sugestões ou conselhos que as pessoas dão, né? Algumas coisas, então nós temos que ver se essa pessoa vive integridade, se ela tem sabedoria, porque às vezes tem algumas pessoas que quer falar algumas coisas que ela é destituída de moral, de espiritualidade, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Ao receber um conselho, nem sempre devemos colocá-lo logo em prática, preste atenção. É melhor orar, analisar a situação e confrontar o que não foi aconselhado com princípios bíblicos. Ou seja, é isso que Deus quer para a minha vida? Então nós estamos terminando a lição e diz assim, Êxodo capítulo 18, verso 24. Aí dizendo assim, eu estou dando um conselho para você aliviar a sua carga, mas veja se é isso mesmo que Deus quer de vocês. Olha o conselho que Jetro falou. Moisés, eu estou te dando um conselho, ok? Mas vê se esse meu conselho é a vontade de Deus. Uau! Eu acho que aqui nós já fechamos nossa lição. Esse é o versículo-chave da nossa lição nesse dia. Eu estou te dando um conselho para você aliviar sua carga, mas veja se é isso mesmo que Deus quer de você. Está lá, Êxodo 18, 24. Todo conselho é bom, mas é isso que Deus quer de mim? Então, acho que nós fechamos aqui. Então, nós vemos aqui, meus queridos, que o conselho de Jetro mudou a rota dessa situação que Moisés estava passando, que ele ia se desgastar, que ele não ia dar conta daquela situação, mas Deus levou Jetro lá, e Jetro trouxe uma orientação, Moisés entendeu, Deus aprovou, oh glória, Deus aprovou a sugestão, separou homens para o ajudar, e aí continuou a jornada até se cumprir a vontade de Deus. Então nós vemos aqui que o conselho de Jetro, ele teve o reconhecimento de um problema, ele identificou o problema, ele orientou a Moisés a delegar autoridade, sugeriu que homens confiáveis, e ele deu critérios para Moisés, que esses homens fossem justos, incorruptíveis, confiáveis, critérios de escolha para esses líderes, e ele deu um foco na missão, que era o que é interceder pelo povo, ensinar eles os mandamentos do Senhor. Então esses princípios aqui, reconhecer, delegar critérios de foco na missão, ele serve muito para a minha vida e para a sua vida hoje. Então o que nós aprendemos? Irmãos, nós estamos falando de uma história muito antiga, que ela é muito atual para os dias de hoje. Então o que eu vejo? Quem falar que a Bíblia é arcaica, que essa palavra é fanática, não. Ela é muito atual, ela é verdadeira, é para os dias de hoje, é para mim e para você. O que nós vamos aprender nesse trimestre? Nós vamos aprender personagens bíblicos virtuosos, histórias marcantes, biografias de pessoas que venceram. E eu e você vamos vencer, com a ajuda de Deus, com o conselho do Senhor, com pessoas que Deus vai preparar para nos aconselhar. É isso a mensagem de hoje. Guarde essa palavra no seu coração, pessoas boas. E eu vou falar algo diferente. Você também vai ser essa pessoa boa que vai ajudar muitos.
Então, vamos buscar sabedoria da parte de Deus, discernimento, para também poder aconselhar. E tudo começa em casa, ok? Com a nossa família. É lá que nós começamos a exercer nossa função de conselheiros, como pai, como mãe, como esposo, como marido, como filho, né? E aí a vida vai um dia de cada vez. Quero te convidar, nós estamos aqui na cidade de Santo André, na rua Dracena 202, nós temos aqui o culto às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. E convidar para você conhecer o nosso pastor Washington, que é o pastor da nossa igreja, que nos cede esse espaço de sábado, para nós prepararmos essas aulas para você. Nós somos gratos ao pastor, agradecemos também ao nosso pastor Antônio Campassi, que é o nosso pastor presidente, aos ministros dessa igreja, mas você é o nosso convidado. E eu espero que você esteja conosco. Compartilhe essa lição e que Deus te abençoe. Até a próxima. Um abraço a todos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.